Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Dr. Bezerra mais uma vez. É sempre uma alegria muito grande para todos nós estarmos aqui recebendo essas vibrações de amor, essas luzes que vêm do alto que o nosso Mestre Jesus nos envia e que a espiritualidade que aqui está nos acolhe, nos recebe, nos abraça com essa luminosidade que vem do Cristo Jesus. Então nós hoje temos o prazer de ter de volta a nossa querida Thelma Regina Hauer, que vai fará o estudo de hoje com o tema O Jugo Leve. Tem alguém chegando na casa hoje pela primeira vez? Não? Todos já frequentadores, sejam bem-vindos. E mesmo que já acostumados com a nossa casa, frequentadores, se tiverem alguma dúvida, quiserem alguma informação, estaremos à disposição ao final da palestra, tá bom? O nosso preparo de hoje é pelo livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, a lição número 5. Consegues ir? Vinde a mim, disse Jesus, está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir a Ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere, desânimo, isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos, pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? São palavras de Emmanuel. E fica a pergunta para nós: nós já estamos indo até o Cristo? Então, com essas palavras, vamos levar o nosso pensamento a esse nosso Mestre de amor, agradecendo muito, Mestre, por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui nessa casa de Dr. Bezerra, agradecendo por tudo que você nos dá, por toda a orientação, pelo amparo, por todas as benesses e as bênçãos que nós recebemos todos os dias de Ti. Obrigada por tudo, agradecemos a espiritualidade que está aqui conosco, que está nos amparando e nos envolvendo com seu carinho, e pedimos, Mestre, as suas bênçãos para todos nós, as suas bênçãos para a nossa querida Thelma, que ela possa passar para nós o fruto do seu estudo com bastante calma, tranquilidade, que todos nós estejamos atentos ao que vamos ouvir para levar conosco mais um pouco dos teus ensinamentos dentro dos nossos corações. Obrigada por tudo, Mestre, que assim seja, graças a Deus. Isso. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações,
que a gente possa passar esses momentos aqui com muita harmonia, com muito equilíbrio, com os corações bastante abertos, para que a gente possa refletir sobre essa mensagem do nosso Mestre Jesus. Estou retornando aqui depois de mais de um ano sem esse estudo, e estou um pouco nervosa. Espero que eu consiga passar para vocês tudo aquilo que eu estudei, que eu refleti. Estou bastante emocionada de estar aqui falando novamente, então eu peço a paciência, um pouquinho de paciência de vocês comigo, porque eu estou aqui com o coração saltando, quase saindo pela boca. Mas vai dar tudo certo, porque a espiritualidade não nos deixa desamparados nem sozinhos quando nós estamos aqui. Como a Maria Helena falou, o nosso estudo de hoje é o jugo leve. Quero agradecer ao Walter, se não fosse ele eu não estaria aqui. A insistência, a persistência dele ali de não desistir de mim me fez estar aqui essa noite. O jugo leve. O jugo leve é um tema que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que é o Cristo Consolador. Hoje, na hora que nós estamos aqui fazendo o estudo do Evangelho, eu estava falando sobre ele, que é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que todo o Evangelho é orientação, é ensinamento que a gente recebe, é o roteiro de luz, um roteiro de conduta que o Mestre deixou para nós, o Evangelho inteiro. Mas esse capítulo especificamente é um capítulo que me emociona bastante, porque é o Cristo Consolador. É de todos os capítulos que tem no nosso Evangelho, aquele que nos traz acolhimento, aquele que nos traz consolo, aquele em que o Mestre diz para nós: olha, eu estou aqui e vou ficar com vocês até o fim dos tempos. Vocês jamais, em minuto algum, vocês estarão sozinhos. Então ele traz muito consolo para todos nós, nos traz esperança, nos traz a certeza da presença desse Mestre ao nosso lado, nos dando a sustentação que a gente precisa tanto. E esse capítulo o jugo leve começa dizendo assim. Esse trecho está em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E todas essas palavras do Mestre, tudo isso que ele nos fala, toca muito, muito o nosso coração, A gente sabe que todos nós que estamos aqui no planeta Terra, nesse planeta de provas e expiações, nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas dores, tudo isso consequência ainda das nossas imperfeições morais, E tem algum problema nisso? Não. Essa é a nossa jornada evolutiva. Somos imperfeitos, seguindo uma caminhada evolutiva, rumo ao nosso crescimento e à nossa evolução. E esse convite que ele nos faz, a gente se sente socorrido, mesmo diante das nossas imperfeições, mesmo diante das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas aflições, quando ele diz para nós: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vou te aliviar. Então é preciso que a gente vá até ele. É preciso que a gente faça um movimento diante de todos esses ensinamentos que ele nos deixou, Porque quando Jesus fala isso para os seus discípulos, quando ele faz esse convite para os nossos discípulos, na realidade, ele está fazendo esse convite para todos nós, em todas as épocas, para todos que estão vivendo aqui nesse planeta. Na época de Jesus, há 2000 anos atrás, e para hoje.
Ele deixou esse convite para todos nós, né? Para que a gente possa ir até lá e para que a gente abra os nossos corações para ouvir o que Ele está nos dizendo, né? E o Mestre, quando Ele diz isso para a gente, né? Vinde a mim, todos vós que estão sofrendo, estão se sentindo sobrecarregados, Ele fala para a gente, olha, não importa o que vocês fizeram, não importa aquilo que vocês fazem, não importa como vocês estão nesse momento, todos vocês são meus irmãos queridos, e eu estou aqui do teu lado, apesar dos teus erros, apesar das tuas dificuldades, venham comigo, ouçam a minha voz, pegue a tua cruz, a tua dificuldade e vem. Não espera estar perfeito, não espera estar sem problemas, não espera que esteja tudo bem, vem assim mesmo, vem como você está, manco, torto, agoniado, errado, rebelde, não importa, vem que eu vou te aliviar, mas é preciso que a gente vá, é preciso que a gente aceite esse convite, né? Deixa que eu vou te conduzir, meu filho, olha como eu sou brando e eu sou pacífico, e se você aceitar esse meu convite, a gente vai caminhar junto nessa jornada, o teu peso vai ficar mais leve, você vai se sentir menos sobrecarregado, né? Então, com esse convite, vinde a mim, todos nós, e quando eu falo todos, é todos mesmo, aqueles que a gente acha que não são merecedores de caminhar ao lado de Jesus, aqueles que a gente olha e condena, aqueles que a gente acha que não tem mais jeito, eles são convidados do Mestre, assim como nós, porque essa não é uma terra de santo, esse não é um planeta que tem alecrins dourados perfumados pelo campo. Não somos assim. Somos todos doentes da alma, né? E a gente vê isso lá no nosso Evangelho, que fala, né? Nós somos um planeta de provas e expiações, e isso aqui é uma escola, é um hospital e é uma penitenciária. Então estamos todos em recuperação. Quando aqui estamos dentro da casa espírita, estamos na escola, aprendendo, refletindo sobre os ensinamentos do Mestre, a fim de que a gente possa curar a doença da nossa alma e aliviar nossa pena na penitenciária. Quanto mais estudamos, aprendemos, refletimos e deixamos entrar em nós esse roteiro de luz e de amor que o Mestre nos deixou, a gente, né, quando a gente sabe que aqui na penitenciária vai reduzindo a pena, nós também vamos reduzindo a nossa. E à medida que a gente vai reduzindo a nossa pena e usando o remédio do Evangelho em nós, a nossa alma, passo a passo, devagar, porque a natureza não dá saltos, vai se curando. Então hoje a nossa reflexão é sobre esse convite desse Mestre tão amoroso com todos nós e a nossa recusa em aceitar esse convite. Por que a gente se recusa a aceitar esse convite? Por que a gente não aceita essa caminhada ao lado dele? Então é isso que a gente vai refletir para trazer para nós, entender esse processo, para que a gente possa dizer, ok, Mestre, eu estou contigo, eu vou caminhar para te encontrar. Então, antes da gente começar essa reflexão, a gente precisa entender o que é jugo, né? Jugo é aquela madeira, não sei, todo mundo acho que aqui já viu, não sei se os mais jovenzinhos nunca viram, aquela madeira que bota assim no boi para arar a terra ou no burro, que ele tem que ir só no caminho, só numa direção. Ele não se movimenta, ele é guiado, ele é subjugado a andar dessa forma. Essa madeira se chama jugo. Mas quando a gente vai no dicionário, né, vai lá no Aurélio e pergunta e procura por jugo, nos diz o seguinte: significa opressão, sujeição, submissão, obediência, autoridade e domínio. Quer dizer, quando o boi ou o burro anda com aquele jugo, ele está subjugado ao seu dono para andar naquela direção. Agora, o nosso mestre não é um mestre que subjuga
nos subjuga a alguma coisa, né? Ele não nos oprime, mas ele tem a autoridade pela sua conduta moral, pela sua elevação espiritual, ele tem a autoridade de nos guiar. Por isso ele fala para a gente, vem comigo, porque o meu jugo é leve. Ele não vai nos obrigar à submissão de andar sem refletir o que a gente está fazendo. Ele diz, vem comigo, porque eu tenho autoridade para dizer para você como é que você vai viver melhor. E qual é o jugo de Jesus para nós? O que ele fala que é para a gente seguir numa direção só e não pegar atalho? É o amor e a caridade. Se a gente se submeter a isso, a amar e ser caridoso, nós estamos ali aliviando e seguindo esse jugo de Jesus, né? E aí a gente se pergunta, eu me pergunto a vocês, né? Como é que a gente pode entender Jesus quando ele fala, vai ser tudo suave, vai ser tudo leve, diante de tantas dificuldades quando a gente olha para o lado, de tantos desafios que a gente vem passando, né? De tantas dores. Como é que a gente vai ter essa certeza que o jugo é suave, é leve e que ele vai me aliviar? Como é que vai me aliviar? Como? Se eu estou vendo tanto desespero à minha volta e tanta dor, né? Por que algumas pessoas aceitam com tanta paciência as dificuldades e os desafios que passam na vida e outras pessoas se revoltam, não aceitam, não querem entender esse processo pelo qual está passando, né? Por que acontece isso, né? E aí a gente fala, por que ele se dirige aos aflitos e aqueles que vivem tão bem, será que não procuram Jesus? A gente vai se perguntando na hora de refletir sobre isso, né? O que acontece, né? Na real, aquelas pessoas que a gente acha que não estão sofrendo, que estão vivendo muito bem, nossa, está sofrendo por quê? Tem saúde, tem casa, tem dinheiro, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema que a gente não vê, mas que a gente tenha certeza, não tem ninguém que vive aqui nesse planeta que não tem as suas dores e os seus sofrimentos. Então Jesus fala para todos nós. A gente não sabe o que mora no coração de cada um. Cada um tem seus desafios, cada um tem suas dores, porque pode ter tudo, né? Pode estar vivendo muito bem, não tem nenhum problema financeiro, tem uma saúde estável, tem uma família. E os conflitos internos? E as nossas buscas interiores? E as máscaras que a gente usa para viver em sociedade, para que as pessoas achem que está tudo bem e na realidade estamos vivendo um conflito profundo. E o que a gente vê hoje aí, quando a gente olha para o lado, quando a gente toma conhecimento, é vendo a depressão aumentando ou a ansiedade. Quem não está deprimido está ansioso, quem não está ansioso está deprimido e está vivendo grandes conflitos, né? A cada dia parece que esses conflitos aumentam mais e mais e mais. E quando Jesus fala, olha aí, quando você estiver no auge, me procura. Porque ele sabe que na hora que está tudo bem, a gente fala assim, está tudo bem, gente, está tudo resolvido, a gente esquece que existe uma força maior no mundo espiritual que está do nosso lado, que nos ajudou a ultrapassar aquele grande desafio. E ele sabe que a hora que a gente busca por ele é na hora que o sapato aperta. É na hora que a gente entra em desespero sem saber, eu não tenho saída. E aí a gente lembra que existe um mestre maior ao nosso lado. É nesses momentos mais difíceis que a bendita dor é o despertador da alma. Porque se ela não chega, a gente não se mexe. É igual sentando numa cadeira que tem um prego. Se o prego não incomodar, a gente não sai do lugar porque fica ali acomodado e não caminha naquilo que a gente precisa fazer. Então essa dor, ela vem como um despertador, para que a gente saia da acomodação que a gente está. E na real,
a gente vive, né? Quem gosta muito de falar isso é Carminha, esquecendo que a gente é espírito. A gente vive brigando e se degladiando no mundo material, como se esse mundo fosse a nossa realidade. Como se o mundo material fosse o eterno e o mundo espiritual fosse passageiro. A gente não consegue pensar como espírito imortal. Eu hoje estou aqui, Thelma. Essa Thelma é só agora, nessa vida, hoje, na próxima, quem serei eu? Quem eu fui ontem? O meu espírito vai continuar no seu processo evolutivo, mas a vida que eu estou tendo hoje, na hora que eu for, foi. E a gente briga tanto, sofre tanto, se aflige tanto pelas coisas materiais, que a gente esquece de viver o mais importante, que é esse processo da vida espiritual, né? Vivemos num mundo ainda muito materializado, e nessa busca, não é só do conforto em si, né? Nessa busca de uma satisfação da materialidade, da satisfação do mundo material, de satisfazer os nossos desejos, de satisfazer os nossos anseios materiais, porque a gente acha que, olha, quando tiver tudo bem, quando eu não tiver mais dívida, quando eu estiver ganhando bem, quando eu tiver minha casa, quando eu tiver, eu vou ser feliz. Ilusão. Pura ilusão. Porque a gente pode ter tudo e o buraco ser muito mais fundo dentro de nós. Porque conforme a gente vai conquistando, a gente vai conquistando mais. Eu vou falar uma coisa que eu posso falar besteira porque eu não conheço. Mas hoje eu tenho um iPhone 20, eu não sei nem que número está o iPhone. Daqui a um ano eu quero 21. Não é? Se hoje eu tenho isso e surgiu uma coisa nova, daqui a um ano eu quero aquele outro. E a gente nesse anseio de, olha, saiu uma nova tecnologia, olha, saiu uma coisa diferente, e aí eu quero, eu preciso. Não, eu não preciso, eu quero. Eu precisar é uma outra coisa. E nessa ansiedade, se eu não tenho, eu me frustro. E se eu não tenho, eu fico ansiosa para ter. Nos leva a um conflito muito maior conosco, nos leva a um vazio existencial, porque nunca vai ser preenchido esse buraco pelas coisas materiais. A gente nunca vai conseguir chegar num lugar onde vai estar tudo ok. Porque a gente vai estar sempre com necessidades maiores do que aquilo que realmente é necessário, né? E aí, nesse conflito desenfreado que a gente vive pelo mundo material, porque é esse lado do mundo material que nos leva a um consumismo desenfreado para satisfazer coisas que não precisamos, que leva a muito sofrimento, a muita dor e que faz com que a gente corra para buscar ajuda diante dessa dor. E por que a gente faz isso? Porque a gente não consegue atender ao convite do Mestre. Porque quando ele diz, vinde a mim todos vós que estão aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é aflito nas nossas dores profundas. E não aflito porque não temos alguma coisa. E aí a gente, em vez de buscar, nas palavras do Mestre, aquilo que a gente precisa para cicatrizar as nossas dores, a gente vai buscar na vida material e no consumismo. E essa busca na vida material e no consumismo faz com que a gente faça um caminho maior até chegar novamente ao Mestre. Eu estou confundindo ou vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou confundindo, não? Ah, então tá ótimo. Então vamos prosseguir, né? E a gente fica preso aí, em vez a esse jugo suave que o Mestre nos convida, né? A gente fica preso ao jugo da ignorância, da indiferença, da ilusão, né, da descrença, do afastamento que a gente vai tendo da divindade, do outro e de nós.
nós acabamos nos perdendo de nós mesmos. A gente fica sem, se a gente esquece quem eu sou, a gente não sabe quem eu sou na realidade. Quem é essa essência que mora em mim? Aonde eu enterrei essa essência divina que eu trago dentro do meu coração e que eu não estou deixando despertar, né? O que eu estou fazendo com tudo isso? Mas, na realidade, o verdadeiro alívio que a gente não vai encontrar fora. A gente não encontra esse alívio fora de nós. A gente não encontra quando a gente está buscando aqui assim. A gente só vai encontrar esse alívio quando a gente fizer esse mergulho interno. Na fala em que o mestre nos fala, né? Eu vos aliviarei, né? Essa promessa que ele nos faz do alívio das nossas dores, ela só vai chegar quando a gente se sintonizar com esse padrão do Mestre Jesus. No momento em que a gente começa a fazer sintonia com aquilo que ele nos deixou, no momento em que a gente começa a deixar vibrar em nós esse convite da Boa Nova, a entender e sentir mais do que entender, que a gente começa entendendo, o mestre falou sim que bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os humildes, os puros de coração. Eu entendo o que ele fala, mas sente? A gente está entendendo, mas a gente está sentindo isso em nós? A gente entende e sente quando ele diz, vós sois o sal da terra. É você que conserva as coisas, porque o sal ele conserva, o sal dá sabor. Nós estamos dando sabor e conservando uma harmonia entre nós. Vós sois a luz do mundo. Mas para que eu possa iluminar o mundo, eu preciso me iluminar. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A gente pega as bem-aventuranças e o Sermão do Monte como o maior livro já escrito nessa história. Não existe, como a gente fala, meu Deus, a justiça tem o quê? As leis, mas tem um nome isso que eu esqueci. Tem a lei dos homens, não é? O código penal da terra, e existe o código moral de Jesus. O código moral de Jesus está aqui na Boa Nova. É ele que diz assim, olha aqui, entra em sintonia comigo, entende o que eu estou falando, passa a sentir o que eu digo, para que você possa ter uma atitude de praticar, porque na hora que você fizer essa sintonia com o padrão do Cristo, com os seus ensinamentos, você vai aliviar as suas dores. Ele não vai vir com uma varinha mágica e dizer, toquei no Keres, ele não sofre nunca mais. Não, ele já deixou. Ele trouxe as leis divinas para nós. Ele trouxe tudo aquilo que o Pai nos ensinou e nos bota como regra básica, essas leis divinas, essas leis morais. Ele decodificou todas elas, ele exemplificou e ele falou, olha aqui, o rumo é esse. Você quer alívio para as tuas aflições? Você quer aliviar esse peso que você carrega? É por aqui. Segue aqui as leis divinas, né? Quando toma consciência das leis que existem, a lei de causa e efeito está aí. O Pai não condena ninguém. O Pai não castiga ninguém. Ele criou leis. E a lei de causa e efeito é uma delas. Não é? Então ele nos deu o livre-arbítrio. Então o que a gente passa, o que a gente sofre, as dores que a gente tem, elas são consequência do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas equivocadas. Porque de uma maneira geral, na hora que a gente vai escolher, a gente escolhe de acordo com os nossos interesses pessoais. Isso vai ser melhor para mim.
Será que na hora da gente fazer as nossas escolhas, a gente faz de acordo com o que é melhor para todos? A gente faz de acordo com o que a lei divina nos ensinou? A gente escolhe sabendo que mesmo que não seja o melhor para mim, esse é o correto a ser feito? Ou a gente ainda está no farinha pouco, meu pirão primeiro? Então, se a gente não quer sofrer, a gente tem que começar a vivenciar todos esses ensinamentos do Mestre, né? Porque o que a gente vive hoje é um reflexo do que a gente escolheu diante das nossas más tendências e das nossas tentações. Todos nós temos tentações. Ah, mas aí então nada mais vai me tentar, né? As minhas tendências agora são só tendências boas. Não, não é verdade. Nós temos tentações, nós temos más tendências, ninguém vai deixar de ter nem tentação, nem más tendências de hoje para amanhã, né? Mas a gente tem que passar a ter consciência dessas tendências que não são bonitinhas, que a gente não gosta de ver e que a gente finge que não tem. Não, eu jamais seria egoísta. Será? Será? Eu vou dar um exemplo que também muitos aqui mais novos não passaram por isso. Houve uma época em que a carne foi difícil de chegar, e que a gente chegava no mercado, não tinha aqui uma fila da carne. Você pegou isso? Eu acho que muitos de nós já pegou. Então tinha uma fila lá que tinha que entrar, você não podia comprar à vontade. Na hora que abria a porta do mercado, farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí, se você pudesse pegar 5 e deixar o outro sem nada, fazia. Isso é o quê? Egoísmo. Egoísmo. E eu quero ver se a coisa começar a racionar alimentos, se a gente não vai correr na frente do outro, tentando pegar na frente. Vamos fazer uma reflexão. Cara, mas eu tenho filho em casa, eu tenho criança pequena, eu tenho que pegar para levar de qualquer maneira. E aí a gente tem que ser bastante honesto com a gente. O que me faria agir de uma forma egoísta? Né? Qual é a tentação que me chama mais? Então, se a gente começar a ser honesto nessa reflexão, nesse processo de autoconhecimento, e lógico que no processo de autoconhecimento a gente também vai ver as nossas qualidades, as nossas virtudes, porque a gente já conquistou virtudes, né? Mas não podemos fingir que não existem vícios morais, porque eles existem. E a gente só terá uma ação renovadora para esses vícios morais, para essas tentações e para essas más tendências, à medida que a gente admitir que tem. Porque se a gente finge que não tem, a gente não tem nada para renovar. A gente já se acha perfeito, não é? Então é preciso, para que a gente possa ressignificar a nossa vida, ressignificar os nossos sentimentos, as nossas ações, que a gente tome posse delas. Que a gente tome posse, para que a gente, através da posse que a gente tomou das nossas más tendências e ter clareza disso, a gente possa trabalhar nisso e entrar em sintonia com Cristo, para que a gente possa ter alívio das nossas aflições e assim aceitar esse convite que Ele nos faz. Senão a gente vai ficar patinando no mesmo lugar, se escorregando, machucando, caindo, levantando com dificuldade, porque estaremos escorregando. Então é preciso que a gente acorde para isso que a gente está vivendo hoje, para que a gente realmente aceite esse convite de Jesus, né? E aí fazer uma análise profunda do que a gente faz, do que a gente vive, de onde estão as nossas dificuldades, porque se as nossas aflições não são dessa vida, elas estão vindo de outras.
E aí eu tenho desafios para passar, que são as nossas provas, que são as nossas expiações, que se a gente passar entendendo e com resignação, a gente vai passar de ano, né? E tem as aflições que estão dessa vida mesmo, por mais escolhas, por mais tendências, por coisas que a gente fez de errado. E lá nesse capítulo do Evangelho, ela fala: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo seu mau proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração nunca tomou parte alguma? Quantas divergências de opiniões e dolorosas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos ressentimentos? Então, como é que eu estou agindo? Eu estou conseguindo organizar a minha vida? Eu estou procrastinando aquilo que eu preciso fazer hoje? O medo de não ser aprovado por alguém está limitando minhas atitudes, não é? Eu estou sendo previdente naquilo que eu faço? A gente tem que procurar questionar o que está me levando a passar hoje pelo que eu estou passando. É nessa vida? O que eu fiz que me fez chegar até aqui? Como eu tenho agido para que a gente possa mudar esse jogo, né? Nós, seres humanos, somos um somatório de tudo que a gente já viveu. Porque hoje eu estou Thelma, hoje eu estou aqui, hoje eu estou assim. Agora, o que eu fui ontem? E dentro de mim eu trago esse somatório de todas as vidas que eu vivi, né? E que faz parte do meu processo evolutivo. E trago também o resultado de tudo que eu vivi nessa vida. Da infância que eu tive, do que eu aprendi com os meus pais, do que eu aprendi aonde eu cresci, da onde eu vivi. Então, é um somatório disso tudo. Do passado, de hoje, do meu passado de hoje, do meu passado mais longínquo. E tudo isso vem somando em mim. E eu só vou entender realmente quem eu sou quando eu procurar analisar as minhas atitudes, as minhas ações e as minhas reações. Não é só a minha ação, é também a minha reação diante dos fatos. Como eu reajo quando eu me sinto acuada por alguma coisa? Como eu reajo quando eu sou contrariada numa coisa que eu quero? Como eu reajo quando eu me sinto sozinha e acho que eu estou abandonada? E por que eu ajo dessa maneira? O que me leva a agir assim? E isso é uma busca muito grande. E é uma busca que hoje nós estamos vendo aí a psicologia tomando um espaço maior. Estamos vendo que existe um movimento para a busca de autoconhecimento, seja na área médica, seja na área espiritual. E esse processo é preciso que haja diálogo, é preciso que haja honestidade, é preciso que haja vontade, um querer profundo de trabalhar isso em nós, a fim de que a gente possa trilhar o caminho que nós devemos trilhar, né? Bom, vamos voltar lá para o convite de Jesus. Ainda tem um tempinho. Vamos voltar lá para o convite de Jesus. Quando ele diz, vinde a mim que eu vos aliviarei, é como eu estava falando ainda agora, né? Ele não vai nos aliviar como por um passe de mágica, mas ao contrário, né? Ele mostra esse alívio para nós através de uma compreensão maior das leis divinas, quando ele nos traz essas leis, quando ele nos dá as bem-aventuranças, né? Da aceitação das nossas dificuldades, da aceitação da vida em que a gente leva, da não revolta e não rebeldia, né? E nos leva a refletir sobre a prática das leis divinas, né? No Livro dos Espíritos, Kardec colocou lá, com a ajuda dos Espíritos, todas as leis morais, né? A lei do trabalho, a lei de sociedade, a lei de justiça, amor e caridade, a lei de igualdade,
né? E é a prática de todas essas leis que nos diz, quando ele fala das leis de igualdade, somos todos iguais. Então eu vou olhar para cada irmão que está aqui como um irmão que tem uma maior compreensão ou uma menor compreensão. Né? Às vezes a gente olha e fala, nossa, não merece nem um pouco de misericórdia. Já pensou se essa espiritualidade que já está lá num planeta de todos olhasse para a gente e falasse, olha lá, o tema não merece nem irmão, está lá falando um monte de bobagem, está pensando que está se saindo muito bem. Que misericórdia! Eles iriam olhar para a gente como crianças ainda que nem aprenderam a falar. Sem perdão, a gente pede perdão ao Pai toda hora e a gente fala, não, isso não tem perdão. Claro que tem. Então essa prática das leis divinas é um convite que Jesus nos faz quando ele fala, vinde a mim. Né? A gente vai a ele para um entendimento maior daquilo que é preciso ser feito. Né? E a gente precisa saber que acima de tudo, acima de todos, tem um ser muito superior. Que tudo isso que a gente vê em volta de nós, foi ele que criou. E nos criou por amor, para o amor, para chegarmos à perfeição. Somos imperfeitos, mas somos perfectíveis. Nós estamos aqui para evoluir, para procurar melhorar a cada dia e para sermos felizes dentro daquilo que a gente já pode ser. Hoje nós não temos uma felicidade linear, mas já temos momentos felizes. Hoje, quando a gente acorda, a gente pode respirar fundo e dizer obrigada, Senhor, pela oportunidade de mais um dia, porque através desse dia eu posso tentar ser melhor do que ontem, eu posso agradecer por ter coisas para aprender, eu posso dizer, me dá força e coragem para eu seguir em frente, me fortaleça na minha fé, para que eu enfrente essas dificuldades. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu acho que a maioria aqui já deve ter passado por momentos muito difíceis na vida. Momentos em que você pensa assim, eu não vou dar conta, eu acho que não vou acreditar em mais nada. E de repente, quando você vê que você estava lá no fundo do mar e subiu de novo para a superfície e respirou, você fala, obrigada, meu Deus, o Senhor não me abandonou. E eu estou aqui cheia de coragem, de novo, para prosseguir, para dar mais um passo à frente, apesar de todas as dificuldades. E esse é um momento quando a gente percebe que a gente conseguiu sobreviver, que a gente teve força e coragem para sair lá do fundo do poço e respirar novamente e continuar nessa jornada, é um momento de profunda felicidade nossa conosco mesmo e com essa centelha divina que mora em nós. E aí a gente percebe como a gente tem para agradecer. E quando a gente percebe o quanto a gente tem para agradecer, a gente sente uma paz dentro do coração. E isso é felicidade. E aí a gente vai dizer, mas então agora daqui e foram felizes para sempre. Não. Você saiu mais forte, você sobreviveu. Aí lá em cima eles dizem assim, olha, ela se fortaleceu. Vamos dar mais uma coisinha para ela crescer um pouquinho mais. E é assim. E é de desafio em desafio, é de dor em dor, é de aprendizado em aprendizado, que a gente vai aliviando o nosso fardo à medida que a gente vai se sintonizando com o Mestre Jesus, né? Quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, né, ele vem falar da sua autoridade moral. Porque ele passou por aqui por todas as dores, ele carregou a sua cruz, ele deixou que aquela coroa de espinho fizesse sangrar. Ele sentiu dor? Claro, ele estava no corpo de carne. Né? Ele fala para o Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele vai forte. A gente vai sentir dor? Vai. É claro que vai, nós estamos aqui, estamos na carne. Né? A gente, quando dá uma topada com o dedo mindinho em algum lugar, parece que a gente nunca mais vai parar de sentir dor. E às vezes a gente dá topada e não é com o dedo. A gente dá topada com o coração. A gente dá topada com uma palavra que fala, com alguma coisa que a gente escuta. E essa dor, quando chega no fundo do nosso peito, parece que não vai ter cura. Mas tem.
né? Ele sempre nos mostrou, durante toda a sua vida, o Mestre nos mostrou quanto ele conseguiu ser brando nas situações mais difíceis, controlar as suas reações que poderiam ser mais impulsivas. E ele nos ensina que quando a gente não tem uma palavra boa para falar, que a gente cale. Que a gente acha que forte é aquele que grita, que esbraveja, que briga. Não. Forte, muitas vezes, é aquele que cala diante de uma situação que pode criar um desacordo muito maior. Ah lá, é frouxo, é fraco, ouviu e calou. Não, ele é forte o suficiente para respirar fundo e dizer: não vou criar uma situação mais difícil do que já está. Então, o mundo material nos apresenta muitos equívocos, né? Muitos de nós aqui, não, essa garotada mais nova já não foi educada assim, mas quando a gente chegava chorando em casa, dizia: volta lá e resolve, não me entra aqui chorando. Não chega chorando em casa, vai lá, pega um pedaço de pau, faz alguma coisa, resolve na rua. Porque senão você não vai aprender a ser homem, senão você não vai aprender a ser forte. Muitos de nós foi educado assim, né? Porque ser forte era aquele que brigava, era aquele que tinha a última palavra. Ser forte era aquele que era o dono da verdade, né? Hoje a gente sabe que não é bem assim. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Hoje a gente sabe que muitas vezes aquele que cala está evitando problemas maiores e está sendo forte o suficiente para aguentar aquele desaforo com dignidade, não é? Não precisa esbravejar, não precisa gritar, né? E esse convite que Jesus nos faz, a gente já vai começar aqui a finalizar, né? Ele sabe que as dores, as vicissitudes, os sofrimentos, né, eles fazem parte da nossa jornada evolutiva. Ele sabe disso. Ele sabe que a gente vai ter que passar por muitos desafios ainda, né? Mas à medida que a gente tem a aceitação de todas as leis que ele nos ensinou, ele sabe também que a gente vai dividir com ele essa sobrecarga. Que a gente, o nosso peso, quando a gente está com muita dor, não é assim que a gente chega para um amigo e fala: olha aqui, hoje eu estou assim, assim, a gente desabafa e bota para fora. Não parece que a gente tirou um peso de dentro do coração? Não alivia a nossa alma? Então é isso. Quando a gente vai e tem aceitação dessas leis e aceita as palavras do Mestre na nossa vida e passa a vivenciar esse peso que está em cima das nossas costas e que a gente acha que não vai conseguir carregar, é aliviado, né? O jugo de Jesus nos leva à observância de todas essas leis. Ele veio aqui, ele trouxe isso para nós, passou por todas as dificuldades para que a gente pudesse viver melhor, para que a gente pudesse viver com mais harmonia, com mais equilíbrio, com mais compreensão entre todos nós. E lá se vão 2026 anos e a gente está aqui ainda batendo cabeça, procurando saber como é que vai fazer, porque a gente teima em não aceitar esse convite do Mestre, né? E ele nos diz claramente que é suave, né? Ele é suave, é leve, faça como eu, né? Vai viver dentro do amor, dentro da caridade, dentro do perdão. A lei maior é de justiça, de amor e de caridade. Então vamos procurar exercitar isso, né? Quando a gente vê que vai tomar uma decisão equivocada, quando a gente vê que vai pegar um atalho, porque somos mestres em pegar atalho porque acha que é mais rápido. Eu vou ali por aquele beco, é um atalho melhor, no instantinho eu chego lá. Nada! Vai se perder no atalho, depois vai ter que voltar para a estrada. Então vamos seguir numa estrada só. Vamos ser submissos às leis divinas, ao que Jesus nos ensinou.
Porque o atalho vai nos machucar, nós vamos passar por locais difíceis, a gente não sabe o que está nos esperando no meio desse atalho que a gente não conhece. Vamos seguir essa estrada, né? E o mestre, para encerrar, ele fala para nós: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, né? E aí, deixa claro, né? Você quer ser feliz? Aprende a ser humilde e brando. Ele está claro, ele não deixa dúvida. Não é uma coisa bonitinha que ele falou, não. É a lei. Aprendei comigo. É isso. Você quer ser feliz? Você quer evoluir? Você quer se melhorar? Aprenda com ele, que é brando e humilde de coração. Ele está claro no que ele diz. Não tem a menor dúvida, né? Todos nós vamos carregar os nossos fardos. Eu não posso carregar o Kerres não pode carregar o meu. Eu não posso carregar o fardo nem do meu filho. Eu posso orientar, mas o fardo que ele vai carregar é o dele, das escolhas dele. Eu não posso fazer escolhas por ele. A gente pode orientar enquanto é criança, a gente vai escolher enquanto ele não tem noção do que vai escolher, mas depois que cresce, a gente não consegue, mesmo que a gente queira. A gente pode orar, fazer uma prece para que ele faça sempre as melhores escolhas para se machucar o mínimo possível, né? Porque a gente se machuca por escolhas equivocadas, né? Então a gente tem que procurar ter o pensamento sempre voltado para aquilo que é o bem supremo, para aquilo que o Mestre nos ensinou, para seguir de acordo com as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado, o que é misericordioso. O que é um bem-aventurado, vocês sabem? O que é um bem-aventurado é aquele que é feliz. Feliz é aquele que tem misericórdia dentro do coração, que perdoa sempre, que entende o seu irmão. Feliz é aquele que tem paciência com as dificuldades do outro. Então as bem-aventuranças é isso, são essas coisas que a gente tem que viver. Então o dever de casa para todos nós é pelo menos uma vez por mês pegar as bem-aventuranças e o Sermão do Monte, que a gente acha que é enorme, que a gente vai ficar um ano. Não, não é. Lê uma bem-aventurança por semana e reflete sobre ela. Pega o Sermão do Monte e reflete sobre ele, para que a gente possa realmente encontrar o caminho que a gente deve seguir. E por quê, gente? E por quê? Por que a gente não aceita esse convite que Jesus nos fez há mais de 2000 anos? Por que a gente está aqui relutando, né, buscando sofrimento quando a gente tinha tudo para buscar o alívio das nossas dores? Será que a gente está deixando esse orgulho da vida material falar mais alto em nós? A nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa prepotência, os nossos desejos que são pura ilusão, falar mais alto enquanto estamos aqui na carne? Será que isso está impedindo a gente de aceitar esse convite? Estamos dando mais valor à vida material do que à vida espiritual? São perguntas que eu me faço. Eu acho que são perguntas que todos nós devemos nos fazer, porque se perguntarem para a gente quando a gente chega no final do ano, né, quais são os seus desejos? Eu quero ser feliz, eu quero ter saúde. A gente quer. E o que a gente está fazendo para isso? Qual o caminho que a gente está tomando para essa felicidade? Qual a atitude que a gente está tendo para buscar essa felicidade, né? Então a gente vai levar para casa essa reflexão. O que está me impedindo de aceitar o convite do Mestre, que consola, que abriga, que acolhe, quando ele diz: vem comigo que eu vou te aliviar. Vem comigo que o seu fardo vai ficar mais brando. Ele não diz: olha, pode ser. Não, ele afirma
Agora, ir com ele não é esperar que ele resolva os nossos problemas, não. Quem resolve os nossos problemas somos nós criamos, nós vamos resolver. Mas, através do que ele nos deixou, nós podemos resolver com mais tranquilidade, com mais lucidez, com mais amor no nosso coração. Eu não tenho musiquinha para colocar hoje. O Evo tem evangelho aqui? Eu esqueci, eu ia pegar e não peguei. Esse capítulo 6, deixa eu só abrir aqui, gente, um instantinho. Esse capítulo 6, toda a instrução dos Espíritos, todas as mensagens que tem, quem assina é o Espírito de Verdade. Então deixa eu pegar aqui. Eu tinha lido antes, em vez de marcar, não marquei. Estou falando para vocês que eu tô enferrujada. Só um instantinho. Que eu vou achar aqui, gente. É rapidinho, desculpe aí. Aqui. Essa é uma mensagem. Leiam o Cristo Consolador. Ele consola mesmo, né, esse capítulo. E essa aqui é assinada pelo Espírito de Verdade em Paris, 1800, é uma psicografia. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos nós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos às provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer que modeleis vós mesmos a vossa variável argila, a fim de serdes artífices da vossa imortalidade. Então nós vamos construir uma vida melhor, se assim quisermos. Mas vamos aceitar esse convite e segurar na mão do Mestre, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada pela paciência de vocês, graças a Deus. Muito obrigada, Thelma, por todas essas reflexões, por tudo isso que você nos trouxe hoje. Obrigada mesmo. Gente, vamos passar então para a segunda parte da nossa reunião. Peço a todos que se mantenham em silêncio, por favor, e que os passistas tomem os seus lugares.
Jesus. Graças a Deus. Então vamos agora agradecer por tudo, agradecer por todo o amparo, agradecer por todo esse amor incondicional que o nosso Mestre Jesus